Nesse módulo agora, nós falaremos de um cara chamado Rosenthal. Eu vou escrever aqui, que é para a gente não esquecer. Olha só. Rosenthal. Rosenthal ele tem uma teoria que chama assim, efeito Pigmalião. Como é que funciona a teoria do Rosenthal? Segundo ele, os meus pensamentos geram as minhas ações. Mas, peraí. Você acha que os nossos pensamentos são reais ou são virtuais? Pensa na resposta. O que você pensa, você acha que corresponde exatamente a uma verdade? Ou o que você pensa não é de fato uma verdade, uma realidade dos fatos? Pois é. Infelizmente a resposta é: os nossos pensamentos são virtuais. Virtuais, pois são interpretativos. Espera um pouquinho que a gente já volta no Rosenthal. Vou falar um pouquinho de um outro assunto para que a gente possa entender bem o que significa ser interpretativo esses nossos pensamentos. O assunto agora são as janelas da nossa memória. Acompanhe aqui do lado no slide e comigo no flipchart. A nossa memória é a nossa vida. Tudo que tem aqui dentro, de fato, existe para nós. E como é que funciona? Como é que é o esquema dessa nossa memória? Ela é formada por janelas. Eu vou desenvolver aqui um modelo de janelas conscientes e janelas inconscientes. Você já assistiu um filminho chamado Divertidamente? Eu tenho uma filha que chama Rafaela, ela tem 5 anos de idade, e esses dias eu levei ela para assistir. Ela não entendeu muito bem o filme, mas é maravilhoso, vale a pena conferir depois. No filminho, o único detalhe é que ele não chama janela, ele chama de bolinhas da memória. Mas ele consegue, a partir de uma criança de 9 anos, colocar todo o processo, todo o funcionamento de uma memória. Vamos ver como é que ela funciona. Uma criança do 0 aos 9 anos, ela vai formando as nossas janelas chamadas janelas de referência. Olha só, imagine que você ainda nem nasceu, está na barriga da sua mãe, no momento intrauterino, obviamente, e sua mãe teve uma gravidez muito legal, muito leve, muito fácil. Vamos supor que ela morava no sítio, comia orgânicos, ouvia Enya. Não acredito, você não conhece Enya. Meu Deus, onde esse mundo vai parar? Olha só, sabe aquelas músicas de cachoeira, de muita paz? A Enya é a versão calma desse tipo de música. Entendeu mais ou menos como é que é? Então ela ouvia essa música, ela relaxava, ela ia passando para você, eu vou usar uma outra cor de caneta agora, ela ia passando para você mensagens de paz, de equilíbrio, ia criando lá na sua cabecinha, e você ainda nem tinha nascido, hein? Janelinhas que nós vamos chamar de janelas light. Janelas light. O autor desse nome é o Dr. Augusto Cury. Vale a pena conferir também alguns livros dele. Bom, o que são essas janelas light? Já ia criando na sua cabeça janelas que te dão, como eu disse, mais conforto, mais equilíbrio. Mas vamos supor que na verdade não foi bem assim. Eu moro na Zona Leste, um lugar bem periférico, bem longe. Eu amo a Zona Leste, mas é um lugar diferente. Se você não estiver em São Paulo, para você entender bem o que significa a Zona Leste, você deve ter ouvido aquelas músicas. Eu tava na vila, tranquilo, esmaguei o grilo, pá, as minas. São esses os compositores lá, os meus vizinhos. Bem, e ela tava lá, sua mãe pegou muito trânsito, chefe, gritaria, corre-corre, aquele estresse, você dentro da barriga dela, ela já ia passando para você, você nem ao menos tinha nascido. Mensagens de estresse, desequilíbrio, desarmonia total, criando na sua memória janelas killers. Olha só, janelas lights e janelas killers. No módulo 2 da aula Relacionamento Interpessoal, nós entraremos a fundo e no detalhe dessas janelas. Mas por enquanto, lembra? A gente tem que entender o Rosenthal. Bem, você então nasceu. Você agora vai adquirindo a cada nova ação da sua vida, a cada novo movimento, uma nova janela. Você interpreta e cria uma janelinha. Do 0 aos 9 anos, são janelas que vão servir sempre como uma referência para você. Vamos pensar num exemplo. Imagine só, você não gosta de fazer apresentações em público. Você faz muitas outras tarefas, você gosta, você tem ali o seu trabalho,
Mas apresentar em público não é exatamente o seu negócio. Mas imagine que um dia na sua empresa você recebe essa incumbência, você se prepara e você chega. Você está pronto, você olha o seu público, mas olha só, quando você tinha 4 anos de idade, a sua mãe, imagine só, te deu uma bronca porque você esqueceu de escovar os dentes. Só isso. Mas ela brigou com você. Bom, nesse dia, com 4 anos de idade, cria-se então uma janela de referência. Vou escrever aqui, janela crítica. Ok? Porque você não escovou os dentes. Como você reagiu naquele dia? Claro que você não lembra, então vou colocar algumas suposições. Imagine que você ficou introspectivo. Ai, que vergonha! Imagina que você chorou. Ou ficou bravinho, de biquinha. Também podia que esse negócio todo. Grava. Porque junto com a janela vem a reação que você teve, ok? Bem, aqui dentro deste complexo da nossa memória tem um fenômeno que chama autofluxo. Eu vou falar de novo, vale a pena anotar. Autofluxo. Lá no filminho, lembra? Divertidamente, esse fenômeno era um trenzinho que o representava. Mas na verdade ele é um pouco mais rápido do que esse trem. Autofluxo é um fenômeno que faz com que, como uma minhoca hipersônica, fique percorrendo a sua memória numa velocidade impossível de ser calculada. Pois é. E a cada nova ação da sua vida, a função do autofluxo é ir buscar qual é a janela de referência ao que eu estou passando naquele momento. Então vamos voltar. Você lembra? Você recebeu a incumbência, você vai fazer a sua grande apresentação, você está lá pronto para apresentar, você se preparou, você olha para o seu público, tem ali 500 pessoas da sua empresa te olhando, você de pé, todo mundo sentado te olhando, e você de repente ao olhar para eles, você tem a sensação de que eles possam fazer o que com você? Te criticar, isso mesmo, olha o que vai acontecer. O autofluxo vai buscar qual é a janela da memória que você tem que te traz referência à crítica. E ele vai achar aquela janelinha de quando você tinha 4 anos de idade. Entra em cena um segundo fenômeno. Gatilho da memória. Gatilho da memória. Quando o autofluxo encontra a janela, o gatilho dispara. Pá! Ao disparar, esta janelinha vai tomar lugar e você vai reproduzir a mesma situação quando você tinha 4 anos de idade. Então imagina que maravilhoso que vai ser. Você está preparado, seus chefes todos olhando, você está lá. Bom dia, o meu nome é João, Pedro, sei lá. Vamos supor, Rodrigo. Bom dia, o meu nome é Rodrigo e eu estou preparado para fazer aqui a apresentação para toda a empresa. Autofluxo, buscou, gatilho, pá! E eu tô um pouco introspectivo. Isso, seu chefe te olhando, gente. Ou então você chora na frente de todo mundo. Então você fica putinho com todo mundo. Eu tô muito bravo, eu não quero mais fazer essa apresentação. E a culpa é de quem? Da sua mãe. E ela te ama tanto, olha só, ela nem sabe que uma pequena crítica criou uma nova janela. E essa janela, como você estava do 0 aos 9 anos, era ainda uma janela de referência, que serve como base para tantas outras situações da nossa vida. Então qualquer nova cena, qualquer nova situação, você vai agora, imagino que você que está me assistindo tenha mais de 9 anos, tentar interpretar a cena a partir de uma janela que você tem da sua memória. Então, por exemplo, se eu mostrar aqui qualquer cena, eu gosto de trabalhar muito com animais. Eu conheço um animal que é muito incrível, tem um poder maravilhoso, é o grande pavão dourado. O pavão dourado é um animal feroz, veloz, e ele é amigo do pelicano rosa. O que você interpretou disso? Eu só quis demonstrar animais de penas que são maravilhosos e magníficos para a natureza, mas você fez a interpretação de acordo com as suas janelas. Espero que tenha sido uma interpretação bacana, uma interpretação adequada. Eu, por exemplo, minha mãe sempre me criou, e ela dizia sempre uma frase. Ela achava que eu era uma criança muito frágilzinha, sabe? Uma criança que não ia ter chance na vida. E ela falava sempre assim, não seja frouxo! Eu ouvi não seja frouxo, acho que 1 milhão de vezes da minha mãe. Era mais ou menos desse jeito. Ela fazia comida, eu estava comendo, ela falava, filho, tá gostoso o frango? E eu respondia, tá uma delícia, mamãe. É a Zezita. Mãe, eu tô comendo a Zezita. Eu falei que bicho
não é brinquedo, bicho é comida, não seja frouxo, porque naquela época a gente criava os bichos no jardim e depois a gente comia. E ela, para me dar senso de responsabilidade, firmeza, ela me provocava e fazia justamente o jantar daquela galinha que eu mais gostava. Pensa, então imagina, não critica a minha aula, por favor, quando a gente for interagir nessa aula depois, no chat, em todos os canais que eu vou apresentar para vocês, seja suave, me elogie, porque senão uma janelinha vai me deixar tudo. E você nem imagina qual que é o gatilho da memória que vai buscar a minha janela, como eu vou representar essa sua crítica. Bem, você já leu, por exemplo, um livro, e depois você foi assistir um filme do mesmo tema. Deve ter acontecido isso com vocês. Muitas pessoas acabam se frustrando. Ela assistiu o filme e fala, nossa, não era nada daquilo. Nossa, aquela cena do Crepúsculo não tem nada a ver. Ah, salvou o Jacob, o resto eu detestei. Gente, pensa, um filme é muito mais difícil de você fazer. Um filme é muito mais elaborado. Por que que você acreditou que o livro era melhor do que o filme? Por causa desse complexo. Jamais no planeta, nenhuma Universal da vida, nenhum grande estúdio, nenhum ator maravilhoso, nenhum diretor perfeito, por mais recursos que tenha, vai conseguir igualar num filme a complexidade da sua memória. Ao ler o livro, você interpretava cada cena aqui, de acordo com a sua forma de ler o mundo. Entendeu mais ou menos? É mais ou menos desse jeito, ó. Se Rosenthal, voltando naquele nosso amigo, ele diz para nós que o meu pensamento que geram as minhas ações, ou seja, eu só vou agir depois que eu tiver pensado. Eu sei que você deve estar pensando, não, Rodrigo, às vezes eu ajo sem pensar. É que você não percebe. É uma velocidade rápida que isso acontece. Mas, então eu estou querendo dizer que eu vou agir a partir de um pensamento interpretado. Ou seja, virtual. Porque se eu interpretei, eu deturpei. Eu coloquei cores, cheiros, sabores próprios daquelas minhas janelas. Próprios da minha funcionalidade, da minha própria forma de enxergar o mundo. É um pouco triste isso, né? Mas olha o que é pior. Vamos continuar aqui no Rosenthal. Eu vou mudar o slide para que a gente possa acompanhando junto com ele. Você vê aí pelo slide que a sequência do ciclo de Rosenthal, o efeito Pigmalion é: os meus pensamentos geram ações. As minhas ações geram no meu interlocutor pensamentos. No meu interlocutor, os pensamentos dele geram ações. Vamos ver como é que funcionaria na prática. Imagine agora, nós estamos numa sala de aula e, sei lá, estamos em 20 pessoas, 30 pessoas. E eu estou de fato presencialmente aí com você, não só na telinha, não só no seu coração, mas eu estou aí ao vivo. Imagina, você podia até me pegar, me tocar. Tudo bem? E eu começaria o treinamento, ou a aula, mais ou menos desse jeito. Muito bom dia! O meu nome é Rodrigo e a aula agora é relacionamento interpessoal. Imagine que eu ia começar o treinamento daquele jeito bem chato, mandando todo mundo ficar falando o nome. Sabe aquele negócio de escolinha? E aí, você aqui, se apresenta. Aí o primeiro fala, eu sou o Pedro. Aquele negócio chato. Depois que o terceiro fala, todo mundo liga o módulo caguei. Eu vou explicar essa técnica quando eu falar de feedback, tá? Mas só para você ter uma ideia, para não achar que eu falei algum palavrão, na verdade é uma técnica que eu desenvolvi que é muito importante. Sabe quando você não entende o nome de uma pessoa? Você pergunta assim, como é que você chama? E a pessoa responde, hã? Ah, desculpa, cara, eu não entendi. Como é que você chama? E na terceira você também não entende. O que você faz? Você dá uma risadinha e balança a cabeça, não é? Esse é o módulo caguei. Você está só fingindo que está ouvindo, mas no fim você está aqui. Vai falando que eu caguei. É o que acontece. Então o terceiro vai falando o nome e está todo mundo assim. Fazendo o quê? Isso mesmo, caguei. E você que está aí me assistindo, eu vou fingir que você chama, sei lá, João, tá bom? Você está bem aqui. A sala está em U e você é o último a se apresentar. Quando o penúltimo se apresenta, vamos supor que eu pulo você. Será que eu fiz isso sem querer? Será que eu fiz isso de propósito? Olha o que aconteceu. Quando eu ingressei na sala de aula, o meu radar crítico, que você também tem o seu, já estava acionado. Ele precisava buscar rostos, semblantes, cores, mesas, cadeiras, para fazer já as interpretações.
Já parou para pensar que é por causa disso que é tão chato fazer treinamento, aula ou aprender? Quais vocês acham que são as suas caixinhas de memória referentes ao aprendizado? Aquelas de criança. Você não lembra daquela professora da 4ª série? Eu tive uma azeda, Antonieta. Gente, ela era azeda demais. Ela me deixou cheio de janelinha killer aqui para aprender. Então imagina, meu radar crítico e o seu, todos os nossos, estão acionados. Eu entro na sala e antes mesmo de me apresentar, eu olhei para você. E sem que eu pudesse perceber, você me lembra uma pessoa que eu detestava. Eu nem lembrava dessa pessoa. Vamos supor que você lembra, sei lá, meu professor de história que abusou de mim quando eu era criança. Ai, que malvadão. De repente, meu alto fluxo busca minha janelinha. O seu semblante parece com o do professor malvado. O gatilho da memória dispara. Pá! E eu começo a agir com desprezo a você. Foi por isso que você não se apresentou. Vamos supor que você levanta a mão. Ei, professor, falta eu aqui. E eu respondo assim, desculpa amigo, eu tô super no horário, tá? Vamos seguir. Na sequência eu peço para todo mundo as expectativas. Qual é a expectativa? E todo mundo vai falando expectativa. Quando chega a sua vez, o que eu faço? Pulo de novo. E você vai, mas faltou a minha expectativa. E eu respondo, amigo, eu tô no horário, vamos nessa. Bom, o meu pensamento sobre você, quando eu entrei na sala, foi positivo ou foi negativo? Você lembra disso? Foi negativo, é claro. Mesmo que eu não tenha percebido, você me lembra aquele professor malvado que abusou de mim quando eu era criança. Então, se o meu pensamento foi negativo sobre você, automaticamente a minha ação foi negativa. A minha ação acompanha sempre o meu pensamento. Então eu estou te excluindo aqui dentro da sala de aula. Sem que eu perceba, eu estou gerando, ó, as minhas ações, segundo o Rosenthal, geram pensamentos, ok? Então, sem que eu perceba, eu estou gerando que tipo de pensamento em você? Positivo ou negativo? Óbvio, negativo. Quem gosta de ser excluído? Automaticamente, sua ação será o quê? Negativa também. Como você deve ser uma pessoa muito educada, você não vai brigar comigo de primeira, mas você vai ficar com aquela cara, sabe, de bunda. Em sala de aula, tem participantes, às vezes a gente faz cara de bunda, que até peida, que é a hora que coça a sobrancelha e bufa, já viu? E eu tô aqui fazendo minha aula, feliz, sorridente, saltitante e tal, todo mundo gostando, mas eu olho pra você e você tá lá, bufando, com aquela cara horrorosa. Essa sua ação foi negativa, então vai gerar em mim pensamento que é ainda mais negativo, que vai gerar em mim ações ainda mais negativas, gerando em você pensamentos ainda mais negativos, gerando em você ações ainda mais negativas, até que eu olho para você e penso comigo mesmo, como eu sou bom com pessoas, eu não erro. O único estrupício que eu não fui com a cara, só ele não tá gostando. Repare. Agora vamos falar muito sério. Pensa. Que culpa você teve nesse caso todo? Qual foi a sua ação? O que você fez para gerar isso? Nada. Absolutamente nada. Então de quem foi a culpa? Claro, foi minha. Em primeiro lugar, sinta-se abraçado. Encosta bastante, encosta na tela. Isso, dá um beijinho. Eu te amo, tá, querido ou querida? Se a culpa não foi sua, a culpa é minha. Correspondendo assim, anota para não esquecer, obviamente, o que está escrito aí nesse slide. A primeira lição, e a lição desse capítulo é: a culpa é sempre minha. Perceba que eu não dei opções, tá? De vez em quando, não, com aquele cara mais azedo não precisa, é sempre minha. Por quê? Segundo o Rosenthal, se você não assume a culpa, você também não assume a responsabilidade por mudar a sua ação. Você por acaso conhece o conceito de insanidade? Eu nem sei se o conceito está certo, porque a fonte desse conceito é um pouco duvidosa. É um videogame. Eu estava jogando um videogame esses dias e o malvado ali do videogame fala para o outro carinha. Ele fala assim, o conceito de insanidade é fazer 2 vezes a mesma coisa, ter 2 vezes a mesma ação, esperando que o outro tenha um resultado diferente. Gente, eu pasmei com esse conceito. Pensa, quantas vezes você não continua tendo o mesmo tipo de ação, esperando que o outro mude o comportamento, gerando uma série de frustrações, obviamente. Então imagina, vamos voltar àquele cenário de sala de aula, eu ia ficar olhando para você aqui no canto, esperando que você mudasse o seu comportamento, sem que eu mudasse a minha ação. Portanto, eu estaria sendo insano, prejudicando assim todas as possibilidades de relacionamento. Nós teremos uma série de lições
neste módulo 1 de relacionamento interpessoal. Cada lição, ela complementa a outra. Não dá para fazer apenas uma, não dá para fazer apenas duas, ou pular a terceira e fazer direto a quarta. Infelizmente, para nós, lembra da frase? É um exercício diário e contínuo que exige disciplina, humildade e fé. Eu vou explicar bem direitinho isso na nossa sequência. Bem, Rodrigo, tá bom, eu entendi. Eu tenho que assumir a culpa, porque se eu não assumir a culpa, eu vou continuar gerando o mesmo tipo de pensamento. Gerando o mesmo tipo de ação, que vai gerar o mesmo tipo de pensamento e ação. Tá, mas como que eu faria isso? Como é que é? Eu não entendi bem. Bom, eu vou contar uma história, talvez facilite um pouquinho para você. Existia um menino que se chamava Silvinha. Vamos dar o nome dele de Silvinha. Silvinha era uma criança de 7 anos de idade. Ele era filho do senhor Silva e da dona Silva. Eles moravam na zona leste de São Paulo, num sobrado, e o senhor Silva, a dona Silva, junto com o Silvinha, ficavam lá felizes da vida. Silvinha tinha uma tartaruga de estimação. É esquisito, né? Eu também sempre achei, gente, pra que ter uma tartaruga de estimação? Aí você tem. É caso de bronquite? Porque na minha época, pelo menos, as pessoas compravam tartaruga por causa de bronquite. Mas eu fico pensando, pra que você tem uma tartaruga? Deve ser super emoção, assim, tipo, pega a bolinha. Uau! O meu peixinho é mais ágil. Bom, vamos voltar ao Silvinho. Ele tinha uma tartaruga, chamava Frederico, e ele amava, assim como você deve amar a sua tartaruga, o Frederico amava a tartaruguinha dele. Então, um belo dia, num domingo, ele acorda às 5 horas da manhã. Ele fazia isso todo santo dia. Então ele desce, pezinho após pezinho, 5 da manhã num domingo, e vai brincar com o Frederico. Ele pega a sua tartaruguinha na mão e começa a brincar, como ele sempre faz. A tartaruguinha era um avião. A tartaruguinha é um trenzinho. Só que o Frederico não reage. Pensa. Então o menino começa a entrar em pânico. Ele olha para a tartaruguinha. Ai, menino. Fred? Fred? O que aconteceu? E põe a mão na cabeça dele. Fred? I don't know, Fred. Não. Não acredito, Fredinho, tá me nada aconteceu, ele fazia um escândalo, ele chorava e gritava. De repente, do alto do sobrado surge quem? Dona Silva. Bobs na cabeça. A Dona Silva tem remelas nos olhos. Dona Silva tá fazendo aquele barulho de porta batendo. Ela olha para baixo, então vê o Silvinha fazendo aquele escândalo e ela fica inconformada. Porque pensa, vamos voltar aqui no Rosenthal. Olha só, Silvinha, minha tartaruga morreu. Meu Deus, agora eu estou perdida, é o meu melhor amigo. Qual é a ação dele que corresponde a isso? Choro, grito, desespero. Qual o pensamento que gera então na Dona Silva? Eu não acredito. Este moleque, 5 horas da manhã num domingo, fazendo escândalo, eu vou, sabe fazer o quê? Então ela começa a agir. Mais ou menos desse jeito. Silvinha, cala essa sua boca, eu vou te escalpelar, eu vou te bater, eu vou te fritar. Silvinha, eu vou te pendurar do avesso, eu não vou mais deixar você ir no clube. Começam aquela série de ameaças, aquelas brigas, etc. E quanto mais ela briga, mais ele pensa, olha só. Como minha mãe é injusta, além do meu amiguinho morrer, ele tá desesperado, ela ainda quer me tirar o clube, me bater, me fazer tudo isso. Minha ação só pode ser essa. Vou berrar e dar, mas mãe, eu não tô acreditando que ele morreu, ele não acorda. Então ela pensa, moleque desaforento, além de tudo ainda fica me brigando comigo, fica me criticando, fica rebatendo. Como é que ela vai agir? Gritando mais ainda. De repente chega em cena o senhor Silva. Ele veste roupão, pantufas de ovelhinha que ele ganhou no Natal. Ele olha então para Dona Silva. O que está acontecendo, meu amor? E ela, esse moleque, porque ele está gritando, são 5 da manhã, vai acordar toda a vizinhança. Deixa que eu resolvo. Então, no auge do equilíbrio emocional masculino, o senhor Silva desce. Olha para o Silvinho e pergunta, o que aconteceu, Silvinha? E o Silvinho, então, chorando, fala, o Frederico! O pai olha então e fala, ele morreu sim. Então nós vamos fazer um sepultamento. Silvinha olha para o pai. Sepulta o quê? Sepultamento.
Que é isso aí, pai? Sepultamento é o seguinte, Silvinha. Daqui a pouco, quando abrir a venda do seu Zé, nós dois vamos até lá e a gente vai comprar uma caixa de bombons. Sério? É. E daí? E aí que você vai comer todos os bombons dessa caixa, antes do almoço. A mamãe não deixa. Deixa que a sua mãe eu converso. E aí, pai, isso aí é sepultamento? Tem mais. A gente vai comprar brigadeiro. Nós vamos preparar todos os brigadeiros com um bolo. E nós vamos fazer uma festa aqui em casa. E a gente vai convidar todos os seus amiguinhos da rua. Sério? Até a Mariazinha? Até a Mariazinha. E o Pedrinho? Também. Todo mundo. E aí, pai? Aí, a gente vai pegar o Frederico. Vamos colocá-lo dentro da caixa de bombons que você já vai ter comido. A gente vai enterrar ele lá no nosso jardim. A gente vai acender a vela, pôr no bolinho e todo mundo vai cantar parabéns pro Frederico. Quando você assoprar a vela do parabéns, sabe o que vai acontecer? O Frederico foi lá pro céu das tartaruguinhas, viver feliz para sempre. E você vai continuar brincando aqui com seus amigos até de noite. Nossa, pai! Pai, esse sepultamento é tudo! É tudo que eu mais queria na minha vida, pai! Então o seu Silva subiu, foi dormir, né, até as 9 da manhã, quando abria a venda do tal seu Zé. De repente o Silvinha começa a gritar de novo. Pai! 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 E ele volta, o que aconteceu agora? Morreu o papagaio, morreu o peixe. Pai, o Frederico tá andando, ele tá vivo. Que bom, filho. Agora a gente não precisa mais fazer o sepultamento, você pode brincar com ele. Ah, ué. Sepultamento é só quando o amiguinho morre. Ah, então o Silvinha pega um pedregulho, mata o próximo. Não, é mentira esse fim da história, gente. Eu assisti um filme do Tarantino ontem, tava super querendo colocar um pouco de sangue na história e tal. Ela para, na verdade, ali no sepultamento quando o pai sobe. Qual foi a diferença do seu Silva para Dona Silva? Dona Silva, ela conclui o ciclo de Rosenthal. Cá entre nós, parece que ela faz o que é normal, o que é natural. O seu Silva faz diferente. Ele quebra o ciclo de Rosenthal. Ele assume a culpa. Ele assume culpa onde, de uma forma mais fria, talvez ele nem tenha. É que se ele não assumisse a culpa, ele não teria capacidade de ter uma ação diferente. A Dona Silva repete a ação. Quem foi insano na história? O Sr. Silva ou a Dona Silva? Entendeu a ideia? Imagina só, eu fico pensando, se o tal Rosenthal tivesse nascido perto de casa, lá na Zona Leste. Tem duas coisas que tem demais ali na Zona Leste. Motos, muitas motos. Cachorros vira-latas e ruas estreitas. E eles sempre se encontram. Você já deve ter visto uma cena dessa, é mais ou menos assim. O motoqueiro acelera a moto. E já vem aquele cachorro atrás. E o motoqueiro então vê o cachorro e começa. E o cachorro. Quanto mais ele acelera, parece que mais o cachorro corre atrás dele. Por acaso, você já viu se alguma vez o motoqueiro pisou no freio? Gente, é bizarro. Porque quando ele está acelerando e pisa no freio, o cachorro que está vindo atrás, ele fica sem graça. Se ele pudesse até assoviava, ele põe o rabo entre as pernas e vai embora. A ideia é essa. Qual é a nossa capacidade de colocar a mão no freio? Essa é a ideia de quebrar o ciclo de Rosenthal. E aqui nós encerramos só a primeira lição deste módulo Relacionamento Interpessoal, ou da aula Relacionamento Interpessoal, módulo 1, que é Conhecendo o Outro. Na sequência, a próxima lição trata-se de um outro assunto tão importante quanto. Neste capítulo, nós falaremos agora de aproximação. Eu não vou dar ainda o nome da lição, porque ele é um pouquinho chocante, mas a ideia é aproximar.